Olá, eu sou a psicóloga e pastora Elizabeth e hoje eu gostaria de conversar com você sobre acepção de pessoas. Até já! Olá, queridos! Que bom estarmos juntos novamente. Espero em Deus que todos estejam bem. No dia 1º de dezembro de 1955, uma costureira afro-americana de baixa estatura, que escondia um olhar doce e amável por detrás de grandes óculos, entrou para a história em um ônibus a caminho de sua casa. Rosa Parks, com então 42 anos, estava sentada dentro de um ônibus de Montgomery. Em plena época da segregação racial fortíssima nos Estados Unidos, ela foi intimada a levantar-se para dar lugar a um passageiro branco. Na sua autobiografia, ela disse: "Quando ele, o motorista de ônibus, me viu ainda sentada, perguntou-me se eu não ia me levantar. E eu disse, não, eu não vou. Ele então afirmou que chamaria a polícia para me prender e eu disse que ele poderia sim fazer isso." Ela já estava cansada de tantas humilhações. Certa feita, num dia de muita chuva, ela corre e entra no ônibus pela porta da frente, depois de um dia cansativo de trabalho, que era proibido. Na hora, o motorista para o ônibus e diz para ela: desça e entre pela porta de trás. "Mas está chovendo muito." "Não importa, desça e entra pela porta de trás." Ela desceu e ele arrancou com o ônibus, deixando ela no meio da tempestade. Rosa Parks. Durante uma entrevista, ela tenta explicar o seu ato. E ela diz assim: meus pés estavam doendo e eu não sei bem a causa pela qual eu recusei a levantar. Mas creio que a verdadeira razão foi que eu senti que tinha o direito de ser tratada de forma igual a qualquer passageiro. Nós já havíamos suportado aquele tipo de tratamento durante muito tempo. O que eu acho é que Rosa estava esclarecendo que seu cansaço não era físico. Ela estava exausta em ter que ceder e de ter de ser tratada como uma cidadã de segunda classe o tempo todo. Rosa Parks é um dos grandes nomes na luta dos direitos civis. Ela foi contra uma lei que estabelecia a prioridade dos assentos para os brancos, desafiando o sistema por sua conta e risco, muito antes desse termo virar moda. E pagou. Como ela pagou muito caro por isso. Naquela noite ela foi presa, humilhada. Na prisão ela foi multada. Ela e seu marido perderam o emprego e eram constantemente vítimas de insultos e cusparadas em locais públicos. A privacidade de toda a sua família foi comprometida. Ameaças de morte eram constantes, o que fez com que ela tivesse que se mudar para Detroit. Sua prisão
provocou uma revolta e um boicote de 381 dias contra as companhias de ônibus locais. 80% do pessoal era negro. Esse movimento foi liderado por um então desconhecido pastor, o reverendo Martin Luther King, que nos anos seguintes liderou um dos maiores movimentos pela igualdade de direitos civis nos Estados Unidos. O ato ganhou uma repercussão tão grande, internacional, inspirando boicotes em outros países, como por exemplo a África do Sul. Antes e depois da sua morte, ela foi reconhecida com vários prêmios e medalhas. Inclusive, livros e filmes já foram escritos por causa do seu exemplo. Essa rosa, então solitária, se tornou a mãe dos direitos civis. Não há como negar que o preconceito e o racismo ainda são alarmantes em pleno século XXI. Mas essa senhora de sorriso largo, de voz baixa, não se calou, não se acomodou e deu visibilidade ao modo perverso que os negros eram tratados dentro e fora dos Estados Unidos. E como ela mesmo diz, tudo o que eu queria era apenas voltar para casa. Tem vários textos bíblicos que falam sobre acepção de pessoas. Tiago, irmão de Jesus, principal líder da igreja em Jerusalém, homem prudente, sensato, sábio, inteligente, escreve o seguinte: queridos irmãos, como vocês podem alegar que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas? Não combina. Quem tem fé em Jesus luta todos os dias para que isso seja vencido na sua existência. Para que todos os preconceitos, todas as diminuições, todos os nojos do próximo, por causa da pele, da cara dele, do cabelo dele, da feiura dele, da beleza dele, por causa da cultura ou ignorância dele, da etnia dele, seja lá o que for, Tiago vem e diz: não dá para conciliar fé, fervor com esse tipo de comportamento. Nem tente seguir por esse caminho. É uma jornada de perdição. Isso não vem de Deus, muito menos de Jesus. Não adianta obedecer às leis, dizer-se que é muito cheio da graça e do amor de Deus, se você não consegue amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não adianta, porque diante da realidade da vida, não há lugar para acepção de pessoas. Quem conhece e diz que ama a Deus, se você vive criando distinção, supremacia com ostentação de superioridade perversa, você não conhece Jesus, porque ele ensinou tudo de modo diferente. Jesus ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso inclui quem você gosta e quem você não gosta, é o teu próximo. Todos que fazem acepção de pessoas de alguma forma mata a gente. O desprezo, a indiferença, o apartheid mata. Pode não matar fisicamente, mas mata emocionalmente. Todos esses abismos habitam no homicida. Quem ama não faz acepção de pessoas.
Meu convite a você hoje é fazer escolha pelo lado da vida, porque juízo de Deus é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia para com o próximo. Quem inclui, quem ama, quem acolhe, quem estende os braços, também estende a graça de Deus e o amor de Deus ao mundo. Não é tempo de nos submeter à lei do mal e à lei da intolerância. Fazer acepção de pessoas é negar a justiça. E como seres humanos, nós temos a tendência em olhar apenas para as aparências. Mas com Jesus e sua ajuda, nós podemos aprender a ver além das aparências. É sempre mais fácil favorecer pessoas como nós ou que admiramos, rejeitando quem é diferente. Mas Jesus veio para destruir as barreiras e unir todos os tipos de pessoas debaixo da sua graça. Em Gálatas 3:28, Paulo diz assim: já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres e nem simplesmente homens ou mulheres, porém somos todos iguais, somos cristãos, somos um em Cristo Jesus. Nossas diferenças superficiais já não importa, já não são importantes. Todos temos algo em comum: o grande e maravilhoso amor de Deus. Não há espaço mais para acepção de pessoas. Há sim um grande espaço, um maravilhoso espaço para sermos a extensão do amor de Deus a esse mundo tão sofrido. Estender a mão, animar, fortalecer, é o que Deus espera de cada um de nós. Porque se um dia Ele me amou, Ele ama a todos nós. Ele nunca fez acepção de pessoas. Sendo filha dele, não posso fazer isso. Pelo contrário, eu tenho que espalhar a sua graça e o seu amor a cada dia. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria muito de pedir a você que nos ajude a compartilhar essa mensagem com outras pessoas e que você curta clicando no joinha. Claro, se você gostou de tudo que a gente conversou hoje. Também eu queria muito saber o que você sentiu com tudo isso e que pudesse expressar os seus sentimentos. E se você tem alguma sugestão de assuntos que você gostaria que a gente estivesse falando no próximo vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se e torne-se um seguidor do nosso trabalho. Se inscrevendo, clicando no joinha, você vai fazer o nosso canal crescer, ficar mais forte e assim, juntos, nós vamos abençoar muitas outras vidas. Obrigada por tudo, um grande beijo e até breve, se Deus quiser.